Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está aí para mais um podcast, né, nobre? Como é que é o nome? EQCast, que eu ainda tô me acostumando com esse nome aí, né? Mas é um podcast, né não? Então beleza, hoje aí com o João Anderson novamente aí, meu peixe. Nós vamos hoje falar sobre o raio-x aí da prova da UEMA. A pedidos, né não, produção? A pedidos que estavam deixando a produção doida aí, né? Muito pedidos e tal no WhatsApp dele, descobri até o WhatsApp dele, né? Pra gente bater um papo sobre o raio-x da UEMA, né? Que tá bem próximo agora em maio, você que deve estar assistindo, ou pros próximos vestibulares aí da UEMA, né? Fazer um raio-x sobre os vestibulares. E aí, Jonas? Vamos lá, né? Então, mais uma vez, é um prazer enorme estar dividindo aqui essa mesa com o Herbert, né? Que é um companheiro aí de longas datas. Hoje nós vamos falar sobre os assuntos recorrentes da UEMA. É uma das coisas que mais nos pedem. Na última live que nós fizemos aí, o pessoal pediu muito, foi lá no meu Instagram, tive que mandar muitos e-mails com esse raio-x. E hoje a gente vai comentar um pouquinho desses assuntos e de como que esse aluno ele pode aproveitar esses assuntos, de que forma é mais interessante que ele aproveite esses assuntos nessa reta final. Ok? Então é muito interessante que você preste bastante atenção, esteja atento aí a cada detalhe daquilo que a gente vai falar a partir de agora. Muito bom, galera. Você que tá aí, deve estar inscrito no vestibular da UEMA. Então, prova cada vez mais perto. Quantos dias aí, produção? Quantos dias aí, produção? Ele vai fazer aquele... Agora ficou difícil. Aí, agora... produção. Ô, produção, qual é, produção? Tu não me envergonha. A galera tá aí, bora, produção, te vira. Quantos dias? Enquanto a produção procura, né? Procura aí, tu bota lá, ó. Viu? Tu tem que ser desenrolado, produção. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar hoje alguns assuntos recorrentes, né? O que mais a UEMA trabalha, que a UEMA é muito previsível, né, João? O último ano que ela deu uma rasteira na galera aí, mas ela vem sempre muito previsível, né? Tu já sabe mais ou menos ali que vai ser cobrado. Então a gente vai começar, né? Vamos começar aí, o Joãoson vai aí sempre falando essa parte técnica, né? Dessa prova da UEMA, que ele conhece muito bem, e a gente vai conseguir. E aí, produção, desenrolou? Vai botar na edição. Vai aparecer aí. Vai aparecer na edição, viu? É culpa do editor, viu? O nome dele é Pedro. Procure no Instagram. Qual é o teu Instagram aí, produção? Tu não sabe o teu Instagram. Vai aparecer também aqui. Vai aparecer também. Vai aparecer vamos aqui. botar aqui, entendeu? Pra galera te procurar. Então vamos lá, Jonas. Jonas, e aí? Vamos começar por linguagens. Linguagens, né? Antes da gente começar especificamente, é interessante que a gente... comente aqui que esses assuntos recorrentes, eles, de forma geral, eles não são assuntos recorrentes só da UEMA, por exemplo. Então, olha que tem assuntos que são recorrentes na maioria dos vestibulares, porque os professores ali do Estado, os professores do Brasil, eles seguem uma certa orientação pedagógica. Tem assuntos que você pega, por exemplo, em matemática, você pega funções, é um assunto que está presente aí na maioria dos vestibulares, no Enem. Então, esses assuntos recorrentes, eles servem para que você, nessa reta final, afine, né, afunile os seus estudos, direcione os seus estudos. Você vem de uma bagagem muito grande, de uma quantidade de conteúdos muito grande, de um edital que é maior, né, um edital com bastante conteúdo, e agora é interessante que ele aprofunde, que ele revise alguns conteúdos de forma mais enfática, para que ele tenha mais chances de ser aprovado. A gente trabalha um pouquinho com a probabilidade, né, de que assuntos podem cair mais. Obviamente que podem cair assuntos diferentes, com cobranças diferentes, como foi o caso da última prova, mas é interessante que você comece, sobretudo nessa reta final, se basear por esses assuntos recorrentes. Ponto, muito bom. E só para acrescentar aí, fazendo um estudo, a gente sempre faz um estudo, para poder orientar os alunos, a gente observou que várias universidades mesmo, por exemplo, a UERJ, vamos supor, citologia é muito recorrente nela e na UEMA,
né? Aí tu vai pegar outras universidades também, tem muitos assuntos recorrentes que se batem, né? Que são, todas estão ali como muito recorrente. Então, esse papo que a gente vai mostrar para vocês, vai ter uma ilustração aí, tá? Que a edição vai colocar para vocês e vocês vão poder acompanhar no gráfico aí, né? Direitinho, todas as taxas. No Spotify... Ele depois vai ter que pedir aí no e-mail ou pedir no Instagram. Vai ser desenrolado. Mas a gente vai comentar tudo aqui, vai dar pra ele ouvir. Vamos falar, dá pro cara do Spotify entender legal, entendeu? Dá pra ele entender, ele vai só imaginando. É bom que ele trabalha o imaginário dele, entendeu? É bom, viu? Então vamos lá, Jonas. Vamos começar por linguagens, né? A gente pode observar aqui que tem vários assuntos. E aí foi dividido aqui no gráfico, né? É chamado, é tipo um gráfico pizza, né? Que o pessoal chama. E aí a gente tá com algumas porcentagens. E aí tu vai guiar a galera aí, entendeu? E aí você toma de conta. Vamos lá. Então, linguagens é uma prova muito importante, é uma parte muito importante da nossa prova, porque ela tem 15 questões de 60. Então, ela representa 25% da nossa prova. Então, o que ocorre? A prova de linguagens... sobretudo no vestibular da UEMA, mas em vestibulares do Brasil como um todo, é uma prova que ela tem cobrado bastante interpretação. Que o aluno ele saiba compreender e interpretar aquilo que o texto demonstra para ele, aquilo que o texto mostra para ele. Então, se esse aluno ele consegue ter uma boa interpretação, uma boa compreensão de texto, ele já tem meio caminho andado. Que você tem uma prova que, se ele conhecer as obras literárias, se ele conhecer os personagens, se ele conhecer o enredo daquela obra literária, quando chegar lá no dia da prova, esse aluno, com uma boa interpretação, com uma boa compreensão, ele vai conseguir ter um bom resultado. É só a gente olhar aí, ó, que eu tenho o maior percentual, ele está em interpretação de prosa, né, do texto em prosa. E depois a gente vem com 24%, depois a gente tem 20% significado de expressões, e isso está muito ligado às obras literárias. Lembrando que a nossa prova de linguagens da UEMA é uma prova que está vinculada às obras literárias. Então, o que acontece? As expressões que geralmente se cobram significado são expressões que estavam ou que estão nos textos literários. Então, ele pega uma fala lá daquele texto, traz para a nossa prova e pergunta em que sentido aquela palavra, aquela frase, ela foi dita. E quando a gente fala em interpretação de prosa, a gente está falando também de pegar um trecho ali daquela obra e entender e ali dizer o que aquele texto ele está falando. E aí é muito importante que esse aluno ele tenha tido uma boa análise de obras. Porque a análise de obras ela é fundamental para a interpretação e a compreensão de texto. A análise de obra ela não é só uma leitura da obra. Ela não é só uma leitura daquele texto, uma leitura simplória. Superficial, exatamente. Né? É necessário que esse aluno ele conheça personagens, ele conheça o caráter, as características do personagem, período ali da o período, né? O período literário, que ele conheça a biografia do autor. Por quê? Porque lá na prova, o Herbert, quando ele chegar e cair lá uma alternativa que difere, por exemplo, do comportamento de um determinado personagem, ele vai dizer, opa, essa aqui não. Por quê? Esse personagem não tem essa característica. Cair uma alternativa lá diferente do período literário dele, ele vai dizer, opa, essa aqui não. Essa aqui não. Essa é característica do parnasianismo. Isso. Isso aqui não está aqui intrinsecamente ligada à nossa obra modernista, à nossa obra romântica, né? Não, então, essa percepção ele precisa ter. Às vezes o aluno ele fica ali meio preso a uma leitura seca da obra, ele acha que só uma leitura da obra vai resolver o problema dele, e não. Ele precisa conhecer os personagens, ele precisa conhecer o autor, ele precisa conhecer as características históricas, geográficas daquela obra. E tentar ter várias visões da obra, tanto literária, filosófica, sociológica, geográfica, histórica, né? Que é isso. Acho que essas visões todas ali, acho que ajuda muito o aluno a entender a obra, né? Sim, sim. Ele tem que entender que a obra não vai perguntar, que
melhor, que as questões, elas não vão perguntar para ele qual é o título da obra, ou quem são os Eu acho que personagens. os caras estão esperando isso. Então ele tem que mudar um pouquinho essa cabeça dele e ter essa percepção. Nós estamos falando e nós estamos sempre sentando aqui e falando de estratégia de passar. Então o aluno que tem esse feeling, que tem isso aqui na cabeça dele, ele já sai na frente, né? Porque ele vai ter essa percepção. E é uma prova onde você tem uma presença significativa de interpretação e compreensão de texto. Então esse aluno ele tem que estar treinando com consistência, ele tem que estar treinando interpretação de texto, questões das obras, ele tem que estar treinando isso com frequência. E as questões literárias que estão envolvidas. Os artifícios da linguagem que estão envolvidos, né? A gente percebe aí, por exemplo, funções e figuras de linguagem com a presença de 12%, né? Ali os tipos de discurso direto, indireto, indireto livre, os tipos de narrador, quais são os tipos de narrador presente, esse narrador ele é o quê? Ele narra essa obra de fora, ele é o próprio personagem, ou ele faz os dois papéis, em que momento ele faz isso, em que momento na obra isso acontece. Esse aluno ele precisa ter essa percepção, que vai cair na prova dele. Cai com frequência, tá ali 12%. Como funções e figuras de linguagem. Ele saiba a metáfora, ele saiba diferenciar hipérbole, ele saiba, a partir daquilo que ele leu, ele precisa saber identificar. E observa que gramática cai com um nível menor. Porque hoje não é mais tão interessante essa cobrança para a banca. Obviamente que cai ali uma ou duas questões, né? Mas o foco desse aluno ele tem que ser um foco voltado para interpretação, compreensão de texto e uma boa análise literária. E quando nós estamos falando de boa análise literária, eu vou frisar novamente, não é só a leitura seca da obra. É a análise do personagem, é a análise da biografia do autor, é o que o autor escreve, é uma análise da questão geográfica, da questão histórica em que aquela obra está envolvida. A Escrava, por exemplo, ela traz uma riqueza de detalhes. E João Anderson, eu tô assim... Eu não sou muito de humanas, né? Tu sabe disso. Humanas e linguagens. Eu gosto mais da área de cálculo aí, de exatas em si. Nós, né? Mas... Assim, porque assim, a gente vai falar com o aluno, a gente tem que estudar, né? Tem que estudar para falar, para poder debater, né? Às vezes o aluno tá falando uma coisa, a gente tem argumentos. Para ter argumento de alguma coisa, você tem que estudar o assunto. Então a gente sempre tá estudando e tal. E eu, observando essa obra, A Escrava, eu aposto que pela atualidade, pelo que o nosso país passa, eu acho que venha algo na redação relacionada a isso. Deve vir. Olha lá, galera. Também imagino. Preste atenção. A gente às vezes tem, né? Dá uma deixazinha ao bizu, entendeu? Anota aí. Tu que tá assistindo, anota aí. Talvez, né? Eu possa acertar. E quando sair o tema, aí tu lembra, viu? Porra, aquele cara falou assim. Eu acredito que o tema da prova da OEMA deve vir algo relacionado com alguns aspectos que a escrava trabalha ali. Eu acho que é muito forte, pô. Tá valendo, ali é muito forte, muitas coisas ali. Entendeu? Sim, que sim. Ele fala a realidade do nosso país. E provavelmente vai vir, né? É uma obra que traz uma realidade ponto, né? A gente tem ali uma obra até tranquila de se ler em relação a Canaã, em relação a outras obras. Né? Uma obra que tem a característica ali de crítica à escravidão. Né? Ao preconceito. Então, algo, provavelmente deve vir algo nesse sentido. E o aluno ele tem que estar preparado para isso. E assim, a gente entra dentro de uma turma, conversa com alguns alunos. Cara, vocês já deram uma lida na obra? Já fizeram? Não, ainda vou começar agora, ó. É por isso que eu acho... Poucos dias para o dia da prova. Menos de 40 dias, né? Nós estamos entre... hoje aí, rapaz, editor é bom. 53 dias, né? Baseando hoje, dia 31/3 de 2022. 52 dias do dia da prova, o cara ainda não leu a obra. É difícil. É difícil. E quer passar pra medicina. Aí me responde. Hoje eu tava conversando, dando uma pausa aqui na
no Raio-X, hoje eu estava conversando aqui com o pessoal, e a gente debateu um assunto assim. E um cara que tá empregado, às vezes ele fica com medo de ser demitido. Aí ele vai pensar, eu tô com medo de ser demitido, eu tô com medo de ser demitido. Mas, se tu para pra analisar, se ele estiver fazendo merda, se ele não tiver empenhado no trabalho dele, se ele não tiver comprometido com aquilo que ele tá fazendo, ele já tá se demitindo. Ele mesmo tá se demitindo. O patrão dele, o chefe dele, só vai ali oficializar. Mas ele mesmo já chega atrasado, né? Não faz o que tem que fazer, não faz as missões certas. Ele mesmo já tá se demitindo. E eu vou trazer o lado do estudante. O estudante reprovado, ele já está reprovado na preparação dele. Por que, Herbert? Ele já está reprovado. Por quê? Tá aí. Nós estamos falando de análise de obra. Tem alunos que agora mesmo estão assistindo a gente, ainda nem pegou a obra. Tá deixando na mão de Deus. Tá deixando na mão de Deus, né? Então, ele ainda não leu a obra, ele não sabe interpretação de texto, faltando 53 dias no dia da prova. Ele ainda não fez análise de obra. Então, assim, ele já está se reprovando, ele mesmo. A prova vai só oficializar a reprovação dele. É por isso, Herbert, que às vezes eu converso muito com os alunos aqui. E a gente sente um receio e um medo muito grande, e é até tema de uma outra fala, de um outro texto que a gente vai discutir posteriormente, que é a pessoa que se preocupa com a concorrência, com o número. Isso. Ela olha lá aquele número muito grande, né, 112, 200, 300 pessoas por vaga, mas ela precisa entender que eu acho que nunca se teve, assim, eu diria que até tanta tranquilidade para se passar, porque nós temos muita gente que não faz o processo. É muita então, gente. Se o cara acerta isso aqui, se ele ouve, se ele vai lá e pratica. Vai botar em prática. Exatamente. É a estratégia, vai dar certo. Porque a maioria não vai fazer. Não vai. A maioria não vai fazer. A maioria não quer pagar o preço. Exatamente. Não quer, bicho. Então, o cara que ele faz o processo direito, ele estuda, ele se dedica, ele faz as questões dele, ele já vem de uma bagagem legal, formou a base dele, ele tem a consciência, tem sensatez, ele vai agora aprimorar e as chances dele de passar aumentam. Então a gente chega na sala, a gente fez um simulado esse final de semana e eu recebi muita reclamação porque o pessoal estava com dificuldade de fazer a redação a essa altura do campeonato. Aqui eu vou externar aqui para a galera que está assistindo e já bater esse papo aqui com o João em relação a esse simulado. Aí tal, vamos aplicar o simulado, 5 horas de simulado e tal. E aí eu pedi pro pessoal que tá fiscalizando, ó. Redação só libera 1h30 antes de acabar o tempo. É um simulado, nós vamos simular. Se eu não tô passando o mês todinho estudando, é pra saber, é pra estar acostumado. Meu irmão, foi choro, foi gritaria. Eu já tive acesso ali, eu vi que muita gente deixou pela metade, não fez, não entregou. É porque não tá fazendo uma preparação, não tá treinando. Preço, não tá treinando, pô. O cara não tá treinando. Não tá treinando. Eu olhei ali, cara de gente desesperado quando eu falei que era 1h30 pra fazer a redação. O cara chiou, mas cara, a gente tá treinando. Sim. Tá treinando, só que a gente não tá 24 horas com o cara, pô. O cara não tá treinando. Não tá treinando, tá se dedicando, não tá colocando ali o cronômetro certinho. O cara quer 3 horas pra fazer uma redação. Vai deixar 2 horas pra fazer a parte objetiva, ele vai se arrebentar. E o que mais me deixa pasmado é a situação de reclamação em relação ao tema. Cara, no dia da prova, me escute, no dia da prova não tem choro. O tema que vier, você vai ter que escrever alguma coisa. No outro dia você não vai lá pra ligar para o EMA, vai ligar porque o tema da redação era difícil, os textos de apoio não se complementavam. Vire-se, você está treinando para fazer qualquer tipo de prova, em qualquer condição. Treine para isso. Você tem que se tornar um estudante de alta performance. Se vier uma redação com eixo temático de Canaã, se vier uma redação com eixo temático da escrava, se vier uma redação que não fale de nenhuma das duas obras, você tem que estar preparado para fazer.
não tem que estar esperando, não, porque tem que cair o que eu estudei, da forma que o meu professor de redação, ele me ensinou. Você tem que estar preparado para fazer uma redação ali, em média, em 1h30 no máximo, e uma redação boa, sem erros ortográficos, sem erros de concordância, sem fugir do tema, uma letra legal, esteticamente apresentável. Prepare-se para isso. Uma estratégia, se você estiver treinando, você vai fazer. Você vai fazer. Só que tem que ter esse treinamento. Então, senhores, não se preocupem com a concorrência. Se você estiver fazendo o processo certinho, se você estiver se dedicando, se você estiver estudando, vai dar certo. Porque a maioria das pessoas não fazem. A maioria das pessoas não faz. E a gente está falando isso com propriedade. Nós acompanhamos aí presencialmente centenas de alunos e nós sabemos do que nós estamos falando. É todo dia, cara. Exatamente. Todo dia ali. Então, o que eu vou dizer para você que tá fazendo o processo certinho, tá se dedicando, treinando redação, cronometrando, tudinho, olhando a parte líquida do teu estudo, porque às vezes o cara, eu tô estudando 8 horas por dia, professor. Aí tu bota no cronômetro o cara não tá estudando 8 horas por dia. Tá estudando 2. Porque o resto ele jogou fora. Ele foi botar comida para cachorro, ele foi fazer qualquer outra coisa menos estudar. Então ele não tá treinando certo. Estude 6 horas, mas se estude uma coisa saudável, padrão, que teve efeito, que teve rendimento, entendeu? Mas aí é isso. E o que eu digo para você que tá fazendo a preparação certa, que tá se dedicando, que tá seguindo os conselhos que a gente tá dando aqui para vocês, certo? A aprovação ela vai vir. Vai vir. Porque a aprovação é a soma de cada dia que tu faz esse processo. Porque tem aluno que ele não tá pensando nisso. Ele tá pensando só lá na aprovação, Jonas. Mas ele não quer pagar o hoje, o preço de hoje. Entendeu? E é aqui com a estratégia que a gente tá mostrando aí na tela, que você vai estar vendo, tá? Que você tá escutando, tá? As porcentagens certinhas de cada assunto que é costume ao EMA. É sempre a UEMA vai estar cobrando, tá cobrando. Entendeu? Então você só vai por esse ritmo. Segue aqui, pô, que vai dar certo. Entendeu? Mais alguma coisa, João, sobre linguagens? Não, acho que é isso. A gente falou né? muito bem, né? Deu para detalhar bastante o que esse aluno tem que ter em mente para a prova de linguagens dele. Ok? Então vamos seguindo aqui para a próxima, né? A gente está falando agora aqui de inglês e espanhol. Antes de começar a falar aqui, detalhar o raio-x aqui, da parte de espanhol, eu peço que você vai lá no link, lá no sininho, marca para você receber, ser avisado dos conteúdos e também clica aí no gostei, entendeu? No like, pô, para mais pessoas, ser impactada com esse conteúdo, para a gente continuar esse trabalho aqui, tá? E também se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever no canal, entendeu? E não esqueça de seguir Joanderson no Instagram. Fala aí teu Instagram aí, Joanderson. @joanderson.vieiras. Pronto, muito bom. Okay. Muito bom. E o meu Instagram é o Herbert Alves, o Herbert Equação, tá? O Herbert Equação, tá? Tu pode procurar lá na rede social. Tá? Pra gente tá sempre botando um conteúdo lá, alguma coisa para que possa te levar à aprovação, te ajudar nesse dia a dia. A gente sempre tá aberto lá, tá bom? Então pode deixar comentário, pode deixar, rocha aí comentários, tá bom? A gente sempre tá aberto aqui para tentar ajudar vocês a ser aprovado, tanto em vários vestibulares, no Enem e etc. Vamos lá, Jonas. Deve deixar, né? Tem que deixar. A produção é foda. Bom, viu? Então Excelente. você deve deixar comentários, viu? Não esqueça. Comente. Vamos lá. Inglês e espanhol, a gente tem aí a presença muito grande também de interpretação, né? Interpretação e compreensão dos textos em inglês e textos em espanhol, né? Às vezes trabalha ali uma charge, trabalha um textozinho ali relativamente pequeno e pergunta ali, até de forma tranquila, o que está sendo cobrado ali, o que está sendo falado, né, em relação qual é o tema central, né, onde é que se tem uma quebra de fala, de pensamento, de sentido. Então, inglês e espanhol é muito nessa vibe, né, nesse sentido aí de interpretação. E também a gente, com 50%, né, a gente tem a presença também dos falsos cognatos, ali com 33%. O que é que são falsos cognatos? Falsos cognatos são aquelas palavras que parecem ter a mesma coisa em inglês e português, ou espanhol e português, mas que significam coisas diferentes. Então, você que vai fazer aí inglês e espanhol, pega uma lista, foi o que eu fiz na minha época, né?
Peguei uma lista dos falsos cognatos, né? E já tinha comigo, né? Se cair essa palavra, isso significa isso, é diferente aqui do português, né? Então, a gente precisa ter essa ideia dos falsos cognatos, que é algo que geralmente cai. E aí o aluno acha que é uma coisa, ele marca a alternativa, mas na verdade é algo diferente. Então, interpretação, charge de texto e os falsos cognatos. Gramática cai com menos, né? Quando você utiliza, por exemplo, lá no espanhol, quando você vai utilizar mucho, mas, né? Você tem aí uma diferença de quando é que você utiliza uma coisa ou outra. Enfim, cai com menos frequência, acentuação de algumas palavras, mas, de forma geral, o que eu tenho que me preocupar em espanhol e em inglês? Interpretação e falsos cognatos. E não cai naquela ideia, eu vou falar mais uma vez aqui, de achar que a prova de inglês é mais fácil. Se você estudou para fazer a prova de inglês, faça a prova de inglês. Se você não sabe inglês ou tem muita dificuldade, faça espanhol. A gente ouve muito o aluno não Rapaz, sabe... eu vou tocar nesse assunto aí. Uma aluna, um dia desse, mandou uma mensagem pra mim. Rapaz, professor, eu sou muito boa em inglês. Mas, como espanhol, assim, é bem mais próximo, assim, ali do português. Tem umas palavras que dá pra entender. Acho que eu vou botar lá pra fazer espanhol. Aí eu disse assim, filha, mas se tu acha que tu é boa em inglês, tu vai pra espanhol, aonde tu tá num campo que tu desconhece, porque tu acha que é muito parecido algumas coisas ali com o português. Eu acho que tu tem que ir pra inglês mesmo, né? Se tu é bom naquilo ali, cara, vai no que tu é bom. Né, senhor? Eu digo, pô. Não, cara. Então, assim, e cara, não vou Mas largar. agora já era, né? Já teve inscrição, agora ele tem que Já abraçar. era. Se ela não tem espanhol, ela se vira. Ela não tá doida. Já era, compadre. Ela vai ter que segurar o veneno dela. Entendeu? É assim mesmo. Entendeu? Então vamos lá. Espanhol aí, galera. Vamos passar agora pra História. Então vamos lá, João. Vamos conversar mais um pouco sobre história. Eu gosto muito de história. Inclusive, meu irmão é professor de história, desculpa. Então, gosto muito, né? História está muito ligada também à literatura, né? Quando você conhece aí um pouquinho de história, isso já facilita a sua vida lá em literatura. A gente tem uma presença muito grande aí nas últimas provas de História do Maranhão. Então, é provável que essa prova caia ali pelo menos uma questão de História do Maranhão. Precisa conhecer ali desde a chegada dos portugueses, né, como foi a passagem dos franceses aqui em 1612, depois com a chegada dos portugueses, né, ali a Batalha de Guaxenduba, fala um pouquinho da balaiada, né, ali quando os holandeses chegam aqui, quando a gente tá falando de 1654, 1655, né, quando eles saem de Pernambuco. Então esses períodos aí, eles precisam ser estudados com ali intensidade, né. Aí Maranhão a gente fala também das revoltas, né, das revoltas, né, a balaiada, a gente fala também aqui de Maranhão, a própria adesão do Maranhão à independência, que ela ocorre um pouquinho depois da do Brasil, né? Na batalha aqui em Campo Maior, aqui, houve também os piauienses, né? E aí a gente tem também a questão da República, né, no Maranhão. Aí a gente vai falar do governo Sarney, né? Então, esse aluno ele tem que estar atento a isso. O Maranhão, ele tem que estar atento, não é um assunto muito tenso, são períodos pontuais que ele precisa estar atento, das principais batalhas, da questão social que envolvia esses períodos. E aí, depois de Maranhão, quando a gente fala em Brasil, cai muito sobre Brasil Colônia, né? Brasil Colônia, na verdade... Rapidinho, o Maranhão é 24,5%. 24,5%. Quer dizer que é muito provável que tenha a questão do Maranhão. Então, galera, você que tá aí, ainda não estudou História do Maranhão, é bom começar a pegar um livro, né? É bom começar a botar um livro aí pra estudar, pegar um livrozinho, pra começar a se inteirar do assunto. Eu lembro aqui de História do Maranhão, né? Eu vou olhando esse assunto, meu ano, e não é tão distante, estamos falando de 2017, 2018, 2017, 2018.
ainda era muito escasso esses materiais, sobretudo na internet. Não só de história do Maranhão, né? A história do Maranhão, a geografia do Maranhão, a própria análise de obras era muito escassa. Muito escassa, né? A gente ainda não tinha o online aqui, né? A gente ainda não tinha online, então a gente tinha que estar atento ali à aula presencial. Eu lembro que na época era o professor João, né? É um grande professor que esteve conosco aí durante esse período. Foi meu professor no IFMA, foi meu professor no curso de equação, e contribuiu de forma gigantesca para a história do Maranhão, né? Tem livro publicado. A gente vai até colocar na descrição aí os livros dele para o pessoal procurar de história do Maranhão. Você que está assistindo aí, tem um livro do professor João Botelho, a gente vai botar aí como indicação. Então vai aparecer na tela aí a foto do livro do professor para você buscar, entendeu? Eu acredito que deve ter nas livrarias, né? Porque eu comprei diretamente com ele. Infelizmente o professor João Botelho ele faleceu, né? Devido à Covid, né? E aí nós perdemos esse grande professor. Mas ele deixou um legado aí muito grande. Né, de vários alunos formados aí, e 2 livros publicados. Muito bom sobre a história do Maranhão. Muito bom sobre a história do Maranhão, com questões também. Então, seria uma boa indicação para você aí que vai fazer o vestibular da UEMA. Ainda não tem nada sobre o vestibular da UEMA de questões do Maranhão. É uma boa indicação, tá bom, pessoal? E aí eu tava lembrando, só para finalizar aqui meu raciocínio, eu tava lembrando que na minha época não tinha, né? E aí a gente tinha que correr muito atrás desses materiais e aquela pesquisa ali superficial, e atrás do professor. E hoje vocês têm aí uma riqueza de materiais muito grande. Eu estava entrando na plataforma outro dia e olhando lá a sequência de história do Maranhão, geografia do Maranhão. Caramba, questões, materiais, sabe? E com Vicentão, né, cara? Que é bom pra caramba, muito professor bom também, muito bom. Então hoje a gente tem uma quantidade de materiais muito grande. E aí aquela história, né? Quem tem acesso aos materiais e quem está fazendo uma boa estratégia, está pegando esses assuntos, está estudando, está fazendo suas anotações, questões, ele vai sair na frente. Com certeza. Brasil Colônia. Nós temos aí uma parte muito grande da nossa história do Brasil ali como colônia, né? Muito do que a gente vive hoje é reflexo de um período colonial marcado pela escravidão, marcado pelo patriarcalismo, marcado pela corrupção, e isso reflete hoje, né? Porque é um período muito grande, né? Estamos falando ali de 1500 a 1530, a gente tem o período pré-colonial, né? Aquele período que ainda não há o povoamento propriamente dito do Brasil, e de 1530, né? Até 1822 a gente tem Brasil Colônia. Capitanias hereditárias, governos gerais, a própria questão da escravidão, a economia colonial com açúcar, com o ouro, né? E aí posteriormente chega o café, mas o açúcar, ele marca a história do Brasil social, porque as relações elas são baseadas no engenho, a própria escravidão, né? Então, o Brasil Colônia tem uma grande quantidade de conteúdo, né? Uma grande quantidade de conteúdo, mas é muito bom. Eu gostava muito de estudar Brasil Colônia, né? Que a gente vai aprendendo cada coisa. Vai entendendo a nossa história, né? Vai entendendo a nossa história, né? Verdade. Então é interessante demais. Depois do Brasil Colônia, aqui a gente tem a presença... Brasil Colônia tá com 16,3%, né? A gente vem aí com Era Vargas, né? Era Vargas, que é um período também muito conturbado da história do país. Nós estamos falando em República já do Brasil, estamos falando ali de 1930, né? Aí tem o Estado Novo, tem o período democrático, enfim. Depois da Era Vargas, a gente tem o regime militar. Eras Vargas com 12,2%. Isso, o regime militar também cai com a mesma frequência, a frequência muito próxima da Era Vargas, né? O regime militar também é um período da história do Brasil que se cobra muito nos vestibulares. E aí uma dica para você, né? Que você deve acompanhar a linha da banca. O que a banca entende sobre o regime militar? A banca da UEMA, ela enxerga como um processo de ditadura. Ditadura, né? E vai apontar aí esses efeitos dessa
dessa ditadura, desse regime militar, do ponto de vista da democracia, do ponto de vista dos governos que estiveram ali, os governos militares. Então, ela geralmente vai levar para um viés de cerceamento das liberdades, um retrocesso econômico, né? Então, a gente tem que acompanhar a visão que a banca tem. Porque o aluno ele pensa diferente, aí o que ele vai querer levar? Ele vai levar a ideia dele. Aí ele marca lá e tá errado. Né? E aí cria todo aquele problema. Você tem sua opinião política, seu olhar sobre a história. A prova é o olhar, ela tem um olhar dos escritores, dos autores, dos professores, e aí você leva uma visão consolidada que você leva ali para a sua prova. Tá? A gente tem a presença muito grande da Idade Média, né? Idade Média. Regime militar com 12,2%. Vocês estão acompanhando aí com a gente. Isso. A gente tem a presença aí da Idade Média, depois Idade Média, que é também um período muito grande. Feudalismo, né? É o início de tudo. Exatamente, né? A gente fala aí de Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, a gente tem um período de feudalismo muito grande. Né? A Europa é transformada pelo feudalismo. As relações de suzerania e vassalagem que a gente tem lá são muito intensas, né? E aí depois a gente vem com as revoluções burguesas. A burguesia, ela surge, é um conceito que surge já aí no século XVIII. O conceito surge, né? Mas desde ali o final da Idade Média, 1458, a queda de Constantinopla, né? Nós temos a chamado o capitalismo comercial, ele começa a surgir, esse capitalismo comercial, e a gente tem uma nova estrutura. Aquelas estruturas feudais, elas desaparecem, né? Aquela relação ali de senhor, né, com servo, elas desaparecem e começa a retornar aos centros urbanos. Por isso que se fala em renascimento cultural e urbano, que começa a voltar até ali a Grécia, a Roma, começa ainda a ter um pouquinho daquele aspecto. E aí vão ter as revoluções burguesas. Esse processo, a humanidade esteve o tempo todo em conflito, né? E aí vão gerar as revoluções burguesas, estamos falando da Revolução Inglesa, a própria Revolução Industrial, a própria Revolução Francesa. Revolução Francesa, né? É interessante estar nesse aspecto. E as revoluções socialistas caem também, né? Falando da Revolução Cubana, a Revolução Russa, né? Lá com nós temos inclusive a Rússia novamente aí no centro das atenções mundiais, né? Mas isso é assunto para outro momento. Isso. Então temos essas revoluções socialistas, né? A Revolução Russa, a Revolução Cubana, temos ali a China também que entra aí, e é interessante, você consegue entender isso tranquilo. A presença dos Estados Unidos, um pouquinho da história dos Estados Unidos. Acontece, já foi cobrado, né? Foi cobrado. Acontece ali os Estados Unidos do Norte com os Estados Unidos do Sul, uma parte dos Estados Unidos mais agrária, uma parte dos Estados Unidos mais capitalista, mais comercial. Então esses conflitos ali nos Estados Unidos, eventos nos Estados Unidos também interessante, se cobram. Né? Então história muito rica, né? Muito rica. É o momento de você agora fazer uma revisão desses assuntos, fazer questões desses assuntos para ficar aí próximo da sua aprovação. João Anderson, aqui uma pergunta que também vem de alguns alunos. A história é mais fácil você aprender só lendo, ou ali o cara fazer aquele resumo por períodos? Ele vai lembrar as datas relacionadas. Eu sempre estudei história por períodos ali, né? Período de 1900 e tanto, aconteceu isso. Período de 1900 e tanto, tal. Então, tu acha que é assim ou tem outra forma? Então, assim, o professor de história, ele consegue falar com mais propriedade em relação a isso. Eu vou falar da minha visão em relação, da minha experiência, né? A história, ela tem uma linha do tempo, ela tem uma periodização. Então, eu acho que é interessante que o aluno estude por períodos. É muito interessante. E que ele siga essa ordem cronológica. O aluno ele vai ter dificuldade de entender a Idade Média se ele não entender a Grécia e Roma.
porque muito da Idade Média, o direito consuetudinário, por exemplo, o direito consuetudinário, para você que está estudando, aquele direito oral, aquele direito ali passado, ele é oriundo da Roma, né? Do Império Romano. Né? Então, a queda do Império Romano, ela leva à formação do sistema feudal, né? Então, a volta, por exemplo, da Idade Moderna, do Renascimento urbano e cultural, ele é algo que ele vai se ligar à Grécia Antiga. Então, se esse aluno ele segue essa linha do tempo, ele tende a ter mais facilidade de compreender esses períodos. Eu sempre busquei estudar assim. O aluno ele vai ter muita dificuldade, imagina, de entender Brasil Império, se ele não entende Brasil Colônia. Ele não entende como foi que o Brasil Colônia ele se estabeleceu, como eram as relações no Brasil Colônia, né, para que ele entenda Brasil Império. Então, é muito interessante que ele siga essa periodização, né, para que ele possa entender melhor aí esse conteúdo. Entendi. Então, pronto. Você aí que está estudando, tá? Se tiver a oportunidade, siga por períodos para estudar história. Beleza? Vamos lá agora, geografia. Geografia, aí a gente vai ter a presença muito grande aí de globalização e mundialização, né? A internet trouxe muito isso. Desde propriamente esse processo de globalização e mundialização, ele acontece ali, por isso que é interessante estudar história, né? Verdade. Ele vai acontecer ali desde o final da Idade Média, né? Quando vai iniciar ali as grandes navegações, com o capitalismo comercial das grandes navegações, aí a gente já tem um processo de contato, né, das várias regiões aí do planeta. E aí isso vem só se aperfeiçoando, né, com o surgimento das tecnologias, os contatos, a internet, ela surge como algo aí nesse sentido, então os senhores têm que estar atentos muito aos efeitos da globalização aí no planeta, né, nas relações sociais. Cai bastante Maranhão também, né? Maranhão cai, tem que cair. Tem pra onde correr. 16% aí, como você pode observar. Maranhão o cara tem que saber isso. Tem pra onde ele correr, não. Geografia do Maranhão, história do Maranhão, o cara tem que saber. Se não souber, ele tá rodado. Então, Maranhão, a gente tem a presença aí, o que ele tem que saber de Maranhão? Tem que saber as limites geográficos do Maranhão, né? Quais estados do Maranhão aí, mais uma geografia física, a questão relevo do Maranhão, como é que é o relevo do Maranhão, como é que é a questão da própria vegetação do Maranhão, a presença de caatinga, de cerrado, a presença da Amazônia, né, a própria vegetação de transição dos cocais aqui no Maranhão, ele tem que estar atento a isso. Depois de Maranhão, a gente tem a questão do meio ambiente, que ela está em voga muito aí, né? Nos últimos anos tem se discutido muito o meio ambiente, as relações, as reuniões para se discutir as mudanças climáticas. Cai bastante também industrialização, né? Industrialização, os efeitos da industrialização, as relações que dão através da industrialização, conflitos geopolíticos. Isso cai muito, né? Eu acho improvável que caia nessa prova a questão agora Ucrânia e Rússia, né? Porque é uma coisa recente, né? Muito recente, né? Até para se entender esse fenômeno, eu acho... Leva mais um tempinho. Eu acho que leva. Mas os conflitos geopolíticos, os conflitos lá no Oriente Médio, os conflitos, a própria estratégia imperialista dos Estados Unidos, né, em outras regiões do planeta, é interessante o aluno saber. Movimentos de terra, quais são os efeitos... Quais são esses efeitos aí na vida, no planeta, questão de energia renovável, energia não renovável, é necessário que se tenha aí essa análise. Então agora a gente vai falar sobre sociologia, fazer o raio-x aí, você vai acompanhar aí na tela, tá bom? Então, vamos lá, Jonas, comece aí. A sociologia é uma disciplina recente, né? Então ele tem que estar atento, estamos falando do século XVIII, né? Auguste Comte, o positivismo de Auguste Comte, que vai dar até aí a origem foi usado muito na República e por isso vai estar diretamente relacionado ao lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é algo que está relacionado ao positivismo de Auguste Comte. O que ele tem que estar atento em sociologia? Aquilo que a gente chama os 3 porquinhos da sociologia. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Quais são as principais teorias desses autores? Quais são os principais conceitos desses autores?
Ele precisa estar atento a isso, a como é o trabalho em Weber, como é o trabalho em Durkheim, e precisar entender um pouquinho os conflitos sociais em Marx, por exemplo, né, a questão do socialismo, comunismo, né, essas principais ideias aí, ele tem que estar atento em sociologia. Vamos lá, uma disciplina costuma ser relativamente tranquila no vestibular, mas o aluno ele precisa dominar esses conteúdos aí. Conteúdos, né? Filosofia. Pessoal, acompanha aí na tela, tá bom? Acompanha na tela. Aí na tela vai estar todos os assuntos, certo? Os mais recorrentes e observa a porcentagem, pessoal. E aí vocês vão fazer análise aonde vocês vão concentrar mais atenção. Aonde ali você observa que a porcentagem está maior. Sim, sim. Então aí o cara vai ter que observar e concentrar mais. E vai ver, rapaz, isso aqui eu já consegui dominar. Se não tá dominando, pô, lá foi cobrado mais esse assunto, então tu vai ter que focar nisso. Não vai voar, aluno. Beleza? Vamos lá, Jonas. Parte de filosofia, né? Na parte de filosofia se cobra muito, ó, 40% conceito de filosofia e mito, a diferença de filosofia e mito. Lembra que na humanidade a gente tem primeiro o mito, a mitologia, né? A explicação das coisas através de histórias fantasiosas. E aí, posteriormente, a gente tem a transição do período mitológico para o período filosófico. É um período onde você tem uma metodologia diferenciada, algo mais próximo ali da ciência, né? E aí se cobra muito sobre essa diferença, sobre o conceito de filosofar, quando é que alguém filosofa, né? Sobre as características de um filósofo, o ato de duvidar. Então se cobra muito em relação a isso. Aí o conceito de filosofia e mito. E aí a gente tem uma presença também dos filósofos pré-socráticos, né? Filósofos da natureza, né? Depois tem um pouquinho de filosofia moderna. A filosofia moderna cai bastante, né? A gente está falando ali em Kant, a gente fala em Rousseau também, né? Rousseau também a gente fala aqui filosofia, a filosofia medieval também cai ali, a gente está falando de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? As duas escolas do período medieval, que também estão apoiadas em Aristóteles e Platão, né? Então ele tem que conhecer um pouquinho dessa filosofia antiga, né? Filosofia antiga. Filosofia também não costuma ter muito problema, mas o aluno ele precisa estar atento aos principais conceitos, né? Existe uma presença de lógica também em filosofia, né? Cai uma questão de lógica lá, como já caiu, de silogismo, dedução, indução, o aluno não sabe. Mas é interessante que ele esteja atento, né? Filosofia tem ética, na filosofia tem a estética, na filosofia você estuda o conhecimento, você estuda a origem do conhecimento. Então tem muita coisa na filosofia. Muita coisa na filosofia, né? Mas não costuma ser um assunto. E se atentar o que tem a visão filosófica da obra. Exatamente. E vai nortear muita coisa que vai acontecer nessa prova, né? Então vamos lá. Vamos agora, pessoal, conversar. Já concluiu, né? Muito, né? Essa parte de humanas já. Já, né? Pronto. Parte de humanas, ok. Agora vamos pro melhor. Tem gente que vai sair agora. Saiu. Largou. Ele olha a matemática. Quando olha a matemática, se treme. Ele não vou fazer minha prova. Foi beber água. Aluno, foi beber água agora. Só vou fazer minha prova em humanas e linguagens. Em matemática ele já desistiu. Já largou. Ele já entrou na prova desistindo de matemática. Exatamente. E é o que vai fazer a diferença. A gente sempre tá falando aqui de que exatas é aquilo que vai fazer diferença. Porque a maioria não sabe, a maioria não teve uma boa base, a maioria não correu atrás de estudar, se apoiou só em estudar em humanas e linguagens, e a diferença vai estar na resolução das questões de exatas, como esteve na prova do ano passado, onde a maioria chorou muito em relação à prova, porque a prova estava muito difícil. Na verdade, faltou esse aprofundamento. Quem sabia ali um pouquinho de exatas... Foi embora. Tá aprovado. Tá feliz agora. Feliz demais. Feliz. Matemática, senhores. Matemática, que é quem vai nortear física, norteia também um pouquinho de química. Os senhores têm que estar atentos a isso. Uma presença muito grande de funções. Função afim, desde o conceito de função afim, quadrática, cai função logarítmica, exponencial, cai também, né? No meu ano caiu exponencial. Foi, né?
exponencial que pede muita parte, o cara tem que ter o conhecimento lá da base, Exatamente. né? De potência, radiação, tal e etc. E até uma dica para os senhores que querem aprender exatas aí, que os senhores não fiquem saltando também. Comecem lá do zero, da base. Porque alguém tá muito na minha frente, porque eu já devia estar. Não, começa, deixa esse negócio de imediatismo. Deixa a história de querer aprender tudo de uma vez, de querer evoluir de uma semana para outra. Comece aos poucos, comece do básico, né? Um dia após o outro, um conteúdo após outro conteúdo, para que você possa crescer e evoluir, sobretudo em exatas, que tem um peso e uma diferença muito grande. E outra coisa que eu vou deixar aqui claro aqui para os alunos, porque eles olham às vezes o outro mais na frente, aí ele cria ali um senso de competição. Não porque fulano entende que cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Não adianta querer atropelar o seu processo, atropelar seu tempo, que você vai se adoecer. Entendeu? Então, se tu tem problema na base e o teu colega já superou esse problema da base, vive o teu momento, cara. Vive teu momento. Então, o cara que tá com problema de base, essa parte de matemática, e querer ficar competindo às vezes com os outros, que já estão mais na frente, que estão com outro processo, que já passaram por essa fase que o cara tá hoje, ele vai só se frustrar. Porque às vezes ele quer fazer uma questão onde ele ainda não tem conhecimento suficiente para desenvolver ela, entendeu? Aí entra a questão também da humildade. Se tu não tiver humildade para estudar, se tu não tiver humildade para reconhecer que tu tá com problema na base, tu não vai para frente. Vai ficar sempre no mesmo lugar. Entendeu? Então isso é uma dica pra galera. Matemática, se tu não tem base, não tenha vergonha de voltar. Perfeito. É muito interessante que se faça isso, né? Às vezes a gente atende muito aluno nesse sentido aí. Então, não tem que... tem que tirar, na verdade, dessa cabeça essa situação de querer resolver, de querer avançar de uma hora para outra. Quer resolver um problema de 8, 12 anos em 2 meses? Não vai acontecer. Você vai ter que ver a parte básica de soma, de subtração, de multiplicação, sinais, tudo, até você conseguir evoluir para outras coisas. Porque tá aí, isso ó, é aqui, normal. Ó, o assunto que nós falamos aqui, tu já me falou que no teu ano, qual foi o ano? 2018 que tu fez? 2018, caiu função exponencial. Se tu não soubesse lá atrás, potenciação, né? A parte ali de radicais, que pode até cobrar também, não sei qual era a questão, mas faz parte da função exponencial. Principalmente potência, potenciação, faz muito. Então, se tu não soubesse, se lá atrás tu não tivesse passado pelo orgulho, porque eu digo que o cara é muito orgulhoso às vezes. O cara tá com 30 anos, ele tá com dificuldade em matemática, ele tem um orgulho muito grande, ele não vai. Tu falar pra ele, ele fica até bravo. Aí ele fica nisso, tentando, e não vai. Aí chega na questão na prova, a questão que vai botar ele dentro da vaga. Dentro das vagas ali. Ele não faz por causa do orgulho dele, da falta de humildade, de não ter, né, dar um passo para trás para aprender a base. Então, assim, o segredo da matemática é o cara tá com a base. Eu não vejo outra forma do cara aprender matemática. Pode ser o melhor professor, pode ser o melhor cursinho, os melhores materiais que o cara tenha, cheio de plataforma, mas se ele não tiver base, não tem quem faça. Exatamente. Não tem quem faça, meu irmão. Exatamente. Não tem quem faça. Então, para você aí que tá sem base, meu irmão, e quer aprender matemática, desce do salto, desce um pouquinho o nível e vai aprender base. É simples, pô. É simples. E a gente vê isso todo dia, os caras brigando com eles mesmos. Brigando com eles mesmos, só pra não ter, né, ali aquele trabalho de voltar. Ele quer aprender logaritmo sem saber potência, sem saber função, não tem como. Não, pô. Não tem. Não, o cara quer ir estudar geometria espacial, sem entender geometria plana, sem entender aqueles conceitos básicos, aí é difícil. A razão e proporção, né? A gente tem a presença de razão e proporção com 25%, conteúdo de matemática básica, né? Ensino fundamental, inclusive. E aí, razão e proporção, cai muita coisa, né? Vão cair escalas, caem decimais, por exemplo. Enfim, a própria porcentagem que está ali presente, vem presente com quase 20%, né? Nas últimas provas. Então, razão e proporção também é um assunto muito, mas muito interessante de você estar atento. Trigonometria, né? Aí a gente pode também, quando a gente fala em trigonometria, não tem como não falar de geometria plana, não tem como o aluno entender trigonometria se ele não entende geometria plana.
não sabe as características do triângulo, não sabem, não sabe ali quais são os ângulos de um triângulo, os ângulos notáveis, as relações métricas, antes de ir para as relações trigonométricas. Ele tem que saber. IC3, o conceito de vértice, tudo, ela não quer entender trigonometria, né? Aí não tem condição. Ângulo interno, ângulo externo. Exatamente. Não quer saber. Pergunta pro cara o ângulo interno, a soma dos ângulos e tal, interno de um triângulo, o cara não sabe. Não sabe, porque é assunto de sexto ano, velho. Exatamente. Ele exatamente. não quer. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Aí o cara, que foi? Pô. Quer estudar. Eu perguntei pro cara, pô. O cara lá, a questão veio. Entramos dentro de um sistema de equação do primeiro grau. O cara não soube desenvolver. Resolveu o cálculo, mas chegou lá, ficou pra cá. Eu fiquei olhando pra ele, ele... Aí ele quer entender trigonometria, né? A gente pega a semelhança de triângulo, né? Que aí você utiliza razão e proporção. Aí às vezes você cai num sistema de equação ou numa equação, o aluno não sabe. Ele monta ali a relação, a razão de proporcionalidade do triângulo, mas ele não sabe resolver um sistema. Pois é. Aí fica difícil, né? E, gente, a gente tá falando aqui desse assunto mais interno, com mais critério do que as outras matérias, porque a gente faz um trabalho aqui de mentoria, Jonas tem a mentoria dele, a gente faz um trabalho aqui no presencial, ele faz também até online, né, Jonas? E a gente tá com esse pessoal, porque às vezes o cara dentro do cursinho dá aula para aquele bando de alunos ali, às vezes ele não conhece a fundo, a gente já trabalha mais ali o individual. Então, a gente vê essa situação todos os dias. O cara querer fazer um concurso, um vestibular desse, muito concorrido, mas ele tem vários critérios ali que tem que ser preenchidos, várias lacunas ali que tem que ser resolvidas, principalmente em base, entendeu? Então tem gente, cara, que vem com a questão do sonho, o sonho, pô, é massa o sonho, mas para se realizar o sonho, tem todo um embasamento para chegar na realização do sonho. Por isso eu vi algo muito interessante, Herbert, essa semana que passou, né, de que as corporações, elas, sobretudo que a gente fala tá? Elas estão sendo cada vez mais tomadas por aquelas pessoas que a gente chama de concurseiro profissional. Isso. Do que com aquela pessoa que tem um sonho que quer, porque o cara que a gente chama de concurseiro profissional, ele é cheio de estratégia, e ele é muito sensato. É isso que a gente tá mostrando pros caras aqui, que talvez muitos não sabiam nem disso aqui. E aí o cara, ele fica fantasiando muito. O cara que tem um sonho, ele fica fantasiando muito. Pô, já quero ser policial. Aí coloca faz uma montagem dele. Faz uma montagem dele e tudo. E aí ele não se preocupa com o principal, que é sentar na cadeira de forma estratégica e estudar. Aí ele fica, e aí já fica se imaginando ele com um fuzil, ele já fica se imaginando num carro do Corpo de Bombeiros, ele já fica se imaginando. E cada vez mais essas vagas, elas têm sido ocupadas por quem tem essa tranquilidade e essa sensatez de fazer o processo de maneira correta. Tá cheio esse pessoal que estão entendendo que para você passar numa prova dessa, você tem que ser estratégico, você tem que estudar da forma correta, não é só estudar, tipo, no imediatismo. Vai sair o vestibular agora, aí o cara tem cara aí que tá se estudando, que tá se preparando, se inscreveu, começou a estudar ontem. E quer ser oficial, quer passar pra medicina. Entendeu? Então, assim, e não tem base alguma. Não tem base alguma. Fica fantasiando, criando coisa na mente dele. Então, assim, gente, a gente tem que ser realista. Tem que ser realista com a gente mesmo. Às vezes os alunos ficam bravos comigo porque eu sou muito realista. Né? Então, eu sei que tu também é muito realista. Né? E o aluno chega para mim, aí pergunta, professor, será que eu consigo ser aprovado agora? Eu digo, olha, a gente vai pro jogo, mas a gente sabe que pode perder, porque nossa zaga, nossa defesa tá desfalcada, que é o quê? A base do cara. Não tem base. Eu vou pro jogo com ele, mas eu tô sabendo que meus zagueiros estão com a perna quebrada, tá ruim. Então eu tô logo dizendo pra ele. Então, é uma coisa, isso é muito interessante, ó, e até um perfil, né? Você pega lá no CFL do Bombeiro, hoje, a última turma, essa turma que entrou recentemente, é a turma que mais tem piauiense
É mesmo. 20% da turma, praticamente. Olha aí, cara. O bombeiro tá 20%. formado. Daqui mais um tempo, se continuar, se os caras não abrir os olhos e procurar estudar, o CFO bombeiro do Maranhão vai ser formado todinho pelo pessoal do Piauí, de outros estados. Eu costumo atender, né, na minha mentoria, e a questão do online, ela abriu muito essas portas. Abriu o leque, né? E aí, outro dia eu parei para analisar os meus alunos, né? Parei para analisar os meus alunos e, cara, o maior percentual é de fora de São Luís. Pois é. O maior percentual, com um percentual significativo a tua galera de da fora. mentoria Exatamente. é tudo de fora. Às vezes eu fiquei olhando e digo, caramba, eu tô dando aula pra pouco gente de São Luís, cara. É isso. Né? Porque o pessoal parece que lá fora, nos outros municípios, nos outros lugares, tá mais interessado. É verdade. Né? E o cara que tá aqui, ele tem a oportunidade. E o cara vem de longe, vai pagar o preço de estar no lugar onde talvez ele não conheça ninguém, né? Vai ter que ter um gasto maior, que ele vai procurar casa, etc. Né? E a galera aqui pertinho, né, cara? Às vezes sabe o que é isso aí? É o cara que tem estratégia. É o cara que tá assistindo a gente nessa live. É, verdade. O percentual maior de quem vai assistir a gente até o final. E, infelizmente ou felizmente, não é daqui de São Luís. É verdade. E tem aí essas oportunidades, mas o cara prefere estar fazendo outra coisa, o cara prefere... E aí, posteriormente, ele vai dar uma ligada na vida dele, mas espero que não seja tarde demais, né? Espero também. Espero que não seja tarde demais, mas a gente vê e vai enxergando esse perfil, né? O pessoal do Piauí geralmente vem com muita força e tá vindo cada vez mais aí para ocupar essas vagas no nosso estado. Pois é, o jogo tá aberto e a galera tem que procurar estudar, se dedicar e pagar o preço. Perfeito. Aí a gente tem a presença de operações com decimais, que acontecem em praticamente todas as questões. Análise combinatória, né? Análise combinatória ali, o pessoal tem muita dificuldade. Geralmente são questões que diferenciam também, né? Arranjo, combinação, permutação. Questões que diferenciam aí na prova. Em biologia, o que a gente tem de principal em biologia aí, né? Ecologia, né? As relações ecológicas acontecem muito. Relações dos seres vivos com os seres não vivos. Aí é uma galera de medicina. Exatamente. A galera de medicina fica esperta aí, viu? Ecologia cai bastante, né? As relações ecológicas, né? Relações interespecíficas, relações ali que não são interespecíficas, dualismo, comensalismo, aquelas relações ecológicas todas. A questão de meio ambiente, mais uma vez, também cai muito, né? Processos metabólicos, genética cai bastante, genética cai um pouquinho de probabilidade também. Isso. Aí se o aluno não sabe probabilidade, ele vai ter dificuldade. Bioquímica, né? Vai cair um pouquinho ali de... bioquímica vai cair ali a gente fala carboidrato, proteína, lipídios, né? Isso. Muito interessante também bioquímica. Vírus cai bastante, acho que vai cair também. Com certeza, da vacina, né? O vírus, etc. Isso. Tem o reino das plantas também, cai. A gente sempre cai plantas. Exatamente. Quando a gente fala de citologia, por exemplo, tá falando de dentro de processos metabólicos. Isso. Tá? Porque para você entender os processos metabólicos, sobretudo respiração celular, tudo, você tem que entender como é que é o comportamento da célula. Já vem ali com um percentual também muito grande. Biologia tem que ficar atento aí também a essas... Muita peculiaridade em biologia. Muita peculiaridade que os senhores têm que ficar atentos aí. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, para química, né? Química, que eu também gosto muito de química. Essa aí é a galera aí da medicina aí, tem que ficar logo atento nessas duas matérias aí. O pessoal que vai fazer medicina vai ver muito, quem for pro CFO bombeiro também vai ver muito. Né? De química, biologia também, né? Fisiologia humana, vai ver física também. Física também, né? Ver muito de física. Funções orgânicas, né? A gente tá falando de conteúdo do terceiro ano. Né? Falando daquelas funções, os hidrocarbonetos, álcools, enol, fenol, né? Tem todas aquelas funções orgânicas, funções inorgânicas, ácidos, bases, né? Ligações químicas acontecem bastante, inclusive ontem estava dando uma aula aí sobre ligações químicas, né? Um assunto também bem interessante, tabela periódica. Tabela periódica é a base. Se o cara não entende tabela periódica, dificilmente ele vai entender química, porque tudo tá ali com os elementos químicos. Número atômico, a posição, eletronegatividade, a eletroafinidade, raio atômico, energia de ionização, tudo tá na tabela periódica. O comportamento dos átomos, dos elementos químicos, eles
eles estão ali na tabela periódica. Então, a forma que os elementos vão se relacionar, com quem vão se relacionar, né? Tudo. Substâncias e misturas também é uma parte mais introdutória, né? A substância simples, composta, né? Esses conceitos aí caem bastante. Eu gosto muito de química, gosto também bastante de estudar química. Então vamos lá, galera. Vamos lá. E Vamos também agora. aqui a nossa última Ixi, parte, né? Nossa última parte. Chegou. Ela que Essa também é o aqui, terror. Essa ela daí. bate com força, Essa compadre. daí, ela. Essa daí eu tomo até uma água. Essa daí, na hora que o cara tá respondendo ela ou tentando responder ela, aí tem aquele ditado. É aonde filho chora e a mãe não vê. É, compadre. Tem caboclo que pega ela, se treme. Mas se treme porque não tá se preparando. Não tem a base também da matemática e nem da inicial da Exatamente. física. A gente precisa muito de matemática em física. A gente costuma dizer que a matemática é a linguagem da física. A física tenta se comunicar, né? E a física se comunica através de quê? Da matemática. Da matemática. Através de uma unidade, através de um número, através de um gráfico. Quando a gente olha um gráfico, ele nada mais do que está demonstrando um fenômeno. De um corpo, olha um gráfico de cinemática, né? Um gráfico de espaço por tempo. Quando a gente olha um gráfico daquele, a gente está olhando um corpo se deslocando, né? Com um determinado referencial. Então, é a linguagem da física. A física está dizendo, está acontecendo esse fenômeno e eu mostro ele desse jeito. Ou seja, é a matemática, a linguagem é a matemática. Então, se ele não entende isso, ele vai ter muita dificuldade aqui, né? Força, né? A gente tem, e cinemática, a gente trabalha em função, né? Função, a gente fala função espaço-tempo, função velocidade-tempo, função aceleração, a função, é tudo função. Então, o cara não entende função, ele tem problema com física. Principais assuntos, cinemática. Né? Cinemática que vai estudar o movimento ali, a dinâmica estuda esse movimento, a cinemática demonstra como esse movimento acontece. Aí a gente fala em movimento uniforme, retilíneo uniforme, variado, a circular uniforme, né? A gente tem isso aí. Circular uniforme também, que quando cai, meu amigo, dificilmente o pessoal resolve. Depois disso, a gente tem a presença muito grande de trabalho e energia. Né? Trabalho e energia cinética, a energia potencial, que a gente tem a potencial gravitacional, elástica, né? Como a transferência de energia, como acontece, né? Depois a gente tem uma presença muito grande de eletricidade aí também. Eletricidade que é um assunto do terceiro ano, né? Eletricidade a gente tem eletrostática, eletrodinâmica e aí eletromagnetismo. Assunto extenso, que a maioria dos estudantes não passa. Vai fazer essas questões. Ainda tem um problema também que a galera, muitos da rede pública, não consegue assistir. Não consegue chegar. Por vários fatores. Fatores que a gente já conhece. Exatamente. Né? Então, assim, cabe ao aluno correr atrás. Porque muitos aí nunca assistiram essas aulas. Exatamente. Muitos alunos mesmo. E o aluno tem que... Hoje que tem muita informação na internet aí, o cara acha a aula. Basta ter interesse, querer. Basta querer. Entendeu? Quando o aluno quer, é outra história. Então, eletricidade geralmente cai, porque é o terceiro ano todo eletricidade, então o aluno dele tem que saber. Eletrostática, eletrodinâmico e eletromagnetismo. Porque vai cair. É um ano todinho, é o terceiro ano todo cai isso, né? Cai óptica também cai com frequência, né? Os fenômenos ópticos, ondulatória, a gente fala em óptica, a gente tem que falar em ondulatória. Né? Porque a luz ela é uma onda, né? Tipo de onda eletromagnética, não é uma onda mecânica. Então cai óptica geométrica, né? E aí óptica geométrica. Aí óptica se estuda com o quê? Geometria. E o cara não sabe geometria. Não sabe, lá em óptica você cai muito lá, quando você olha em óptica. Óptica geométrica vai cair o quê? As características da luz, por exemplo, que a luz se propaga em linha reta, e aí cai muito semelhança de triângulo, né? Para que os raios de luz fazer. Então cai muito disso. Os espelhos côncavos, esféricos, né? Então, os espelhos esféricos caem muito, né? Beleza. Tem a presença de termologia e hidrostática também. A termologia é um grande. A termologia vai entrar ali desde o estudo da termometria, né? Estudo da temperatura ali, as escalas termométricas, Celsius,
a Fahrenheit, Kelvin, até os motores, né? Quando a gente já fala em termodinâmica, né? Termodinâmica, os geradores, tudo, a gente já fala disso. Hidrostática, Pascal, a Kelvin, né? Lei de Newton cai muito. O cara tem que saber todas as forças. Tem as 3 leis de Newton, as forças que são relacionadas às leis. Física é isso. Você vai precisar de matemática. Às vezes a gente até monta os cronogramas aqui, geralmente, para passar toda a parte básica de matemática, passar a função para ele começar a ir para física, para ele ter uma ideia. Tem uma ideia. Porque às vezes ele chega cru lá. É por isso que os alunos chegam aqui pra gente. A gente ouve, não consigo entender física, porque não sabe matemática. E aí é difícil. Uma dica da física que acrescentou no último vestibular foi a Física parte moderna. de física moderna. É Caiu bom o pessoal física dar moderna. Qual foi o assunto lá? Foi a parte de... Lá era energia, não me recordo agora, mas tinha a ver com a energia. Tem até a fórmula lá de Einstein. Efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Pronto. É Exatamente. bom o pessoal dar uma olhadazinha na parte de física moderna, ali na Física introdução. moderna tal. é provável também que caia aí, tá? Então Alguma acrescentar coisa... essa informação. E tem aula na plataforma, viu? Tudo isso que a gente falou aqui, né? Porra! Tá lá. Entregue tudo lá pro cara, E velho. quando a gente fala aí, Webit, de concorrência, se a gente pegar a CFO, por exemplo, CFO do Bombeiro, você tem 2.000 e poucas pessoas aí inscritas, né? Somando aí, a gente tem de aluno quase 50% disso aí, somando presencial e online, né? Então, a maioria dos alunos tem acesso a esses conteúdos, Tem acesso. Cara. Mas o não, aluno mas do presencial, ele tem acesso. Manhã e tarde, os alunos da manhã e tarde, ele tem acesso a mais de 900 aulas, gravadas, de todos esses assuntos que a gente conversou aqui. Fora de análise de obras que ele tem. Entendeu? Então, o aluno presencial aqui, ele tem tudo. Ele tem uma plataforma, ele tem acesso à plataforma que tem mais de 180 mil questões para ele fazer. Ele tem um acompanhamento de nós dois ali para estar olhando os dados deles, os gráficos deles, tudinho para a gente estar analisando, ver como é que ele tá o desempenho dele. Entendeu? Ele tem toda uma estrutura aqui para ele estudar. E às vezes o cara não quer. Não quer pagar o preço, tá achando por isso que as vagas estão sendo tomadas. É por Inclusive, isso. tá vindo muita gente, né? Interior do estado, de Interior. fora, pra vir. Venha também. Você mesmo que tá me ouvindo aí de outro lugar do Piauí, você que tem possibilidade de vir, venha. Tá perto da gente, ter esse acompanhamento mais de perto. Você que tem essa possibilidade, analise aí também. Pois é. E aí a gente finaliza, né? Então é isso, Finaliza. né? Acho que foi muito produtivo, foi né? produtivo demais. Aguarde, olha, curte aí, tá bom? Comenta, tá bom? Se inscreve no canal pra gente conseguir mais seguidores, para o canal crescer, pra gente conseguir levar esses vídeos aqui que eu acredito que são muito importantes para vocês, que talvez estejam longe, tá bom? Que não façam parte do nosso presencial, mas que possam fazer parte do nosso presencial. Tem o nosso curso online também que tá aí, tem mais de 900 aulas, tem redação corrigida, tem análise de obra, e você pode tá aí comentando, curtindo, que mais? Produção, curtindo, entendeu? E curtindo, comenta, compartilha esse vídeo para mais número de pessoas que você conhecer, entendeu? O algoritmo aí saber que esse vídeo é legal e aí vai compartilhar para mais pessoas, entendeu? Vai distribuir. Então nos ajude, entendeu? Jonathan, última dica aí pra galera que tá aí nos assistindo, que tá com anseio aí de ser aprovado no vestibular, tanto da UEMA ou no Enem, que esses assuntos aqui eles são amplos, às vezes falam, porque é para o UEMA, os assuntos são só as estratégias que podem ser mudadas, mas os assuntos são os mesmos, entendeu? E aí eu queria que tu desse aí o último recado para essa galera aí. Eu acho que é isso que a gente já vem conversando, né? Agora é um momento de muita tranquilidade, é um momento que tem que ter muita sensação. Você que já vem de uma preparação longa, exaustiva, eu sei que agora o cansaço bate, que o nervosismo, que o frio na barriga, ele começa a chegar. E disso porque eu sou aluno, fiz o EMA 3 vezes, né? E sei como é esse processo. Então, ter muita tranquilidade. Agora é o momento de fazer simulados, treinar dentro do tempo de prova, fazer análise das obras, pegar esses assuntos, estudar agora com mais profundidade, fazer questões desses assuntos, pegar provas que são próximas da UEMA, né?
a UERJ, pegar provas também como, por exemplo, a FUVEST, né, que cobram um nível um pouco maior, eu acho que é isso, né? E se você estiver fazendo o processo direitinho, pode ter certeza que tudo vai dar certo no final. Muito bom. Cara, muito bom. Tá? Fazer essa live contigo, esse podcast. O EQCast, né? Vai fazer uma abertura. EQCast 03. Ixi, tá aumentando, tá aumentando. Ah, segue Já tá no Spotify ou ainda vai? Já tá chique. Ei, rapaz, se você não puder assistir aqui no YouTube, vai no Spotify. Beleza? Muito Que bom, nós excelente. estamos lá, o editor já colocou. Nós estamos progredindo, viu? Então vai lá no Spotify e nos escute, tá bom? Esse conteúdo muito bom, tá? Curte lá pra gente conseguir distribuir mais esse conteúdo aí, que é o que a gente segue no Instagram, segue o curso no Instagram, beleza? O curso Equação, tá bom? Pra gente conseguir ter mais conteúdos. A última pra você ficar refletindo. Pessoal, estudar é fácil. Seguindo aqui nossas dicas aqui, estudar é fácil. Difícil é ser aprovado, beleza? Para você ser aprovado, a tua aprovação é o resultado de todos os dias. Cada dia que tu vai fazendo um processo, lá no final, no dia da tua aprovação, tá? Vai ser o resultado, entendeu? Então lembra disso. É difícil ser aprovado. Estudar é fácil. É difícil ser aprovado. Beleza? Então valeu. Valeu. Tchau.